Paz, povo de Deus, amém? Eita, Jesus. Esse amém aí foi meio... A graça e paz, povo de Deus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fico muito feliz nessa noite em poder participar aí desse presente de Deus que é essa série, né? Série Checkmate. Com o tema intimidade, uma série que foi gerado aí de Deus para o coração da Andressa, e nós louvamos muito a Deus por isso. E hoje nós teremos aí o segundo episódio, uma alma curada e uma paternidade bem estabelecida, graças a Deus. E eu queria nessa noite orar mais um pouquinho com vocês. Do mesmo jeito que você está, curve aí sua cabeça. E eu queria pedir que você colocasse a mão sobre a sua mente agora, para que a gente pudesse estar orando. Essa é uma palavra que ela mexe muito comigo, né? Não é muito fácil falar sobre essa parte de uma paternidade bem estabelecida, mas eu quero orar nessa noite pela sua vida, amém? Senhor Jesus, eu quero nessa noite apresentar cada um dos teus filhos que aqui estão e que veio aqui essa noite para receber do Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor nessa noite que toda mente dispersa nesse lugar, nós declaramos em nome do Senhor Jesus, pega a tua bagagem e some desse lugar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nós declaramos uma mente nessa noite pronta para receber aquilo que o Senhor tem para os teus filhos. Deus, obrigado por cada um que aqui estão. Obrigado por cada um que aqui veio. E peço ao Senhor nessa noite que o Senhor me use nesse lugar para falar aquilo que o Senhor quer para esse tempo e para essa geração, se tratando de paternidade. Toda desatenção nós repreendemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Como eu estava falando, essa é uma ministração muito forte e que fala muito comigo. É uma ministração que todos os dias eu preciso estar vivendo isso dentro da minha casa, dentro do meu lar familiar, se tratando de mãe. Meu pai já faleceu, mas é uma ministração onde nós temos vivido muitas coisas nesse tempo. Inclusive, tem um livro aí agora, excelente, paternidade bem resolvida, né? É um livro fortíssimo. Tive lendo algumas páginas desse livro, em PDF, e é um livro muito forte. Para ministrar essa palavra, eu tive que andar em alguns lugares para poder entender algumas coisas. Como todos sabem, eu também trabalho na área da saúde. Eu tive que ir em alguns lugares onde algumas pessoas trazem transtornos psicóticos quando se trata de paternidade. E eu visitei ali o CAPS, alguém aqui, acho que os irmãos aqui conhecem ali, próximo ao antigo Edson Lobão. Tenho muitos amigos, entrei em contato, pedi que eu fosse lá, e eles sem problema, e comecei a conversar sobre alguns assuntos, o que gera essa doença que está causando em todas essa juventude, e veio de uma forma bem alastrante, de uma idade bem pequena. Eu tive conversando com um rapaz chamado Eduardo, que tinha 18 anos de idade,
e que estava no CAPS fazendo um tratamento. Se você conversar com ele, você automaticamente consegue observar que aparentemente ele não tem nada. E eu comecei a fazer algumas perguntas para ele. Mas por que você está aqui? O que realmente o trouxe até aqui? O que realmente gerou isso? E é justamente a falta de paternidade. Talvez essa ministração poderia ser para vários pais ou mães nesse lugar. Talvez essa ministração pudesse ser direcionado a isso. Porque a dificuldade maior hoje entre filhos e pais é muito grande. E a maioria dos jovens que estão passando por problemas, seja ele familiar ou seja ele psicológico, trata-se de pai e mãe. E eu orando, pedindo ao Senhor que trouxesse essa mensagem, não para voltar aos pais ou às mães, mas para voltar aos jovens. E Deus me deu uma frase muito louca, que eu fiquei maravilhado. Escute. Quando você tem uma vida longe do Pai, tudo que você produzirá será a escassez da orfandade. Quando você tem uma vida longe do Pai, tudo que você produzirá será a escassez da orfandade. Por quê? Porque isso é um assunto muito sério a ser tratado diante do jovem. E eu vou falar bem sério para você essa noite. Eu não vou tratar aqui pai e mãe, eu vou tratar jovens. Por quê? Porque eu fui jovens. E a maioria dessa juventude hoje precisa rapidamente entender a cura da alma sobre paternidade. E eu confesso para vocês, é um assunto muito sério. Porque se eu perguntasse para todos aqui hoje, que estão aqui, acredito que de 13, 12 anos para cima seria a idade que nós teríamos aqui hoje. Mas se eu perguntasse para todos, não fico isento dessa pergunta. Talvez todos me responderiam alguma coisa. Você tem problema dentro da sua casa com os seus pais? Eu tive e muito. Eu tive um pai ausente. Tudo que eu ia fazer, quem me levava era minha mãe. Tudo que se eu ia para algum lugar, era minha mãe. Se eu ia fazer, era minha mãe. Eu não tinha um contato com o pai dentro da minha casa. Mas eu tinha um pai. Ele estava lá todos os dias. Mas para eu chegar e conversar com meu pai, havia uma barreira muito grande. Havia uma dificuldade. E qual seria essa barreira, Fábio? Eu tenho 2 irmãs. Uma é gêmeas comigo. A outra é a mais velha. Mas eu sempre olhava para essas irmãs, principalmente a mais velha, como a queridinha da família. Como a pessoa que ganhava tudo, como a pessoa que tinha tudo, como uma pessoa que só era ela na família. E isso me bloqueou com relação aos meus pais. E isso gerou um bloqueio, porque automaticamente no meu coração foi o quê? Essa pessoa só gosta da minha irmã. É só minha irmã, é só minha irmã, é só minha irmã. E eu comecei a ter essa dificuldade com o meu pai. Quando eu vim ter contato com meu pai, de conversar com meu pai, deixa eu deixar bem claro algo aqui essa noite. Vou deixar algo bem claro para você essa noite. Mãe
não reveste o papel do pai, e nem pai reveste o papel da mãe. Para você hoje, menina e menino, para ser educado, a maior referência que nós temos dentro da nossa casa é o nosso pai. É a maior referência. Mas se isso é bloqueado, como é que eu vou ter referência? Com o pai, com a mãe, ou com o pai. Como é que eu vou ter? Como que eu vim ter contato com o meu pai? Depois que eu casei. Depois que eu casei, mais contato. Eu tinha contato, mas não era tanto, mais contato. Depois que eu casei. Porque depois que eu casei, graças a Deus, Deus me deu uma esposa crente. E eu conversando com ela, ela começou a quebrar algumas barreiras e desmistificar aquilo que eu pensava com relação à inferioridade a minhas irmãs. E nisso eu comecei a quebrar algumas barreiras. E logo depois veio a construção da minha casa. E tudo que meu pai dizia era: antes de eu morrer, eu vou construir a casa de todos os meus filhos. E ele foi construir a minha casa. Inclusive trabalhei junto com ele. Quando ele foi construir minha casa, foi bem na época da pandemia. Ou seja, eu deixei de trabalhar para ficar mais perto dele. Eu deixei de trabalhar para ficar mais junto dele. E foi daí que eu comecei a quebrar as barreiras que existiam com o meu pai. E aí nós começamos a conversar, nós começamos a dialogar. Nós passávamos o dia todo junto, todinho. E nós começamos a conversar, começamos a ter uma aproximação. E começamos a ser amigos. Eu tinha aí mais ou menos 30 anos. 30, não. Tinha 37 anos. Quando eu comecei a ter o contato de conversar com meu pai. E talvez nessa noite nós, filhos, nos fazemos de vítima quando se trata de pai. Nós nos fazemos vítima, porque tudo que nós queremos é para nós. Abra sua Bíblia em Lucas. Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque a gente chega a uma certa idade, né, irmãos? Você que não tem uma foto aí, quem é casado ou quem tem namorada na sua Bíblia, viu? Coloque, viu? Da sua esposa ou da sua namorada, viu? Aqui ela encheu aqui mesmo de fotos aqui, graças a Deus. Mulher virtuosa, quem acharás, né? Então abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, versículo 11. E é uma história bastante conhecida, que todos nós conhecemos. E eu quero compartilhar o que Deus falou sobre essa ministração comigo. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos.
ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, ou seja, a comida dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caído em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Sabe o que me chama mais atenção nessa palavra? Nós focamos muito na parte dos dois filhos e esquecemos da perfeição que o pai foi. O filho, nessa história aqui, ele não queria a sua herança. Ele não queria. Por que ele não queria? Porque ele já tinha a herança. Mas o contexto bíblico não diz o motivo específico que esse filho saiu de dentro da sua casa. E nós conjecturamos ou talvez falamos alguma coisa em pensamento que seja todo tipo de coisa, menos riqueza. Talvez nós conjecturamos que possa ser por motivo do seu irmão. Vocês lembram que eu falei para vocês que eu gerei uma barreira com o meu pai por causa da minha irmã? Por que não dizer que poderia ser
o irmão? No final o irmão deixa bem claro, eu estou aqui sempre contigo e tal. E esse teu filho volta e você faz uma festa. Poderia ser várias situações. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Algumas coisas na nossa caminhada como cristão, algumas coisas dentro daquilo que nós vivemos em Deus, Deus prepara para que nos faça reconhecer quem é Deus. Deixa eu perguntar para você. A Bíblia fala que quando ele estava lá, existia um tempo de fome. Sim ou não? Mas a Bíblia não fala que esse tempo de fome era só para ele. Vocês lembram o que aconteceu com Jonas? Entrou na barriga e tal, começou a balançar o barco e Deus fez aquele rebuliço todo, né? E pegaram Jonas e jogaram. A mesma coisa é do filho pródigo. Deus sabia ou não sabia que ele ia passar fome? Porque a palavra de Deus, ou essa parábola, lembrando de uma coisa, quando se fala de pródigo, essa palavra específica quer dizer gastão. Pessoa que gasta muito, gasta tudo. E eu creio que aqui não tem filho pródigo. E se tem, vai sair curado daqui em nome de Jesus essa noite. Então Deus sabia ou não sabia que ele iria passar por isso? Aquele pai sabia ou não sabia que ele ia enfrentar todas e qualquer dificuldade? Sabia, sabe por quê? Porque tudo acaba um dia. Mas o que o pai faz? Nada. A única coisa que o pai faz é entregar a sua herança. Sabe o que eu quero dizer para você essa noite? Aquele filho, ele saiu de perto do pai. Ou seja, automaticamente ele virou órfão. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes nós nos enganamos porque saímos da presença do Pai. Mas o que é mais forte nessa palavra é que aquele filho mais velho que estava dentro da casa também estava órfão. Fábio, não consegui entender. Se você ler toda essa passagem, se você ler toda ela, em nenhum momento o filho que saiu de casa não trata o pai como pai. Em nenhum momento. Ele fala, o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai, isso, aquilo. Em nenhum momento ele trata o filho, o pai como uma pessoa qualquer. Em nenhum momento. Em nenhum momento esse filho diz, pai e tal. Em nenhum momento. Mas na hora que o pai vai atrás do filho mais velho, ele não trata o pai como pai. Ele diz, olha, ele poderia ter dito, pai, aquele filho que gastou tudo. Ele não diz, ele diz, olha. Automaticamente ele esnoba aquele que é pai. Ou seja, às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos órfãos. Às vezes nós estamos dentro da igreja e estamos órfãos. Eu posso tratar esse texto e trato ele com duas pessoas órfãos. A Bíblia ela não fala do filho mais velho da continuidade, mas ela fala de um filho que resolve voltar para a casa do pai. Mas como eu estava falando, a Bíblia não diagnostica o que possivelmente tenha causado a saída desse filho. E nós vivemos em um tempo que... Esses dias eu estava pesquisando algo sobre paternidade e uma coisa que me chamou muita atenção. A maioria dos homossexuais
Você sabe por quê? Porque a maioria deles ficam com a mãe. E o que eu falei aqui no início? A referência maior é de pai. E talvez você chegou aqui essa noite dizendo: cara, eu quero realmente essa noite ouvir Deus. Eu quero realmente essa noite ouvir Deus falar comigo. E eu quero falar uma coisa para você essa noite. Eu não vou me demorar. Aquilo que Deus falou ao meu coração. Obrigado, Pedro. Deus abençoe sua vida, viu? Nós vamos tocar em alguns assuntos hoje. E eu queria que você ficasse atento para esses assuntos, para que você essa noite começasse a identificar aonde nós precisamos ser curados. E a pergunta que eu quero fazer para você essa noite: você realmente sabe quem é seu pai? Você realmente tem essa convicção de quem realmente é o seu pai? Você realmente tem essa convicção de que você abraça essa paternidade que você diz que tem, ou que você sabe que tem, ou que você acha que tem? Então a pergunta que eu deixo aqui é: você realmente sabe quem é seu pai? Porque é muito fácil nós estarmos aqui na igreja, venhamos aqui todos os dias. Não, todos os dias não, mas quase todo dia. Todos os dias é. A gente vem aqui quase todos os dias. Quase todos os dias. Mas muitas das vezes nós não conseguimos entender. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Em João capítulo 14, versículo 6 até o 9, diz assim: disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendo visto. Sabe? Essa passagem ela fala sobre um jovem homem, Filipe. E é um cara que, se você continuar lendo um pouquinho aqui, ele faz um grande questionamento ao Senhor, que ele diz: mostra-me tu. E aqui é nítido a parte que ele deixa bem claro que ele ainda não entende quem é o Pai. E nós precisamos saber realmente quem é o nosso Pai. Nós precisamos saber realmente quem é que nos conduz como Pai. E algumas coisas nós precisamos aprender nessa noite. Fábio, como eu identifico quem é o meu pai? Como eu identifico como ter essa certeza do meu pai? A primeira coisa que nós precisamos ter é relacionamento. Fábio, mas eu ainda não consegui entender, eu ainda não estou conseguindo entender, nós, filhos, como eu devo ser curado, como eu devo ser tratado. A maioria das orfandades que existe hoje, a maioria delas tem um ticket, tem
ponto que chama a atenção. E nós precisamos identificar nessa noite. Nós jovens já passamos por tantas dificuldades. Talvez, sei lá, alguém da sua família falou algo que você não gostou. Talvez você nunca teve essa referência de pai. Talvez a sexualidade foi um pouco deturpada no início. Mas a única coisa que talvez nós queríamos é um pai. No dia 24 de dezembro, fez um ano que meu pai faleceu. Um ano. E eu confesso para vocês que no ano que inteiraria, ano passado, o Dia dos Pais foi os dias mais difíceis para mim. Mesmo sabendo que meu pai era meu amigo, meu pai e nós conversávamos, mas foi o dia mais difícil que eu enfrentei na minha vida. E toda vez que eu entendia que ia chegar esse dia, que ia chegar, as coisas iam ficando mais difíceis. Porque eu não tinha a presença do meu pai. Sabe? Eu lembro muito bem que quando estava chegando esse dia, e eu louvo a Deus pelo líder que eu tenho, não pai, viu? Líder. Que na semana que antecedia o Dia dos Pais foi o dia que eu mais conversei, meu pastor. Eu chorava. Porque a falta da presença do meu pai me matava por dentro. Eu sabia que naquele dia eu não ia ter o meu pai para abraçar. Eu sabia que naquele dia eu não conseguia olhar para o meu pai. Eu sabia que naquele dia eu não iria dizer que eu o amava. Eu sabia que naquele dia eu não ia dar o abraço que eu sempre dei no meu pai. E esse foi o tempo mais difícil para mim. Mais difícil. E eu estou falando de mim, e talvez para você não seja isso. Talvez para você seja algo de tentar chamar a atenção dele ou do pai para algo que você quer que ele veja. E isso dentro de você precisa ser curado, como foi em mim, dessa barreira que foi criada com o meu pai. E eu lembro que no dia dos pais eu abracei meu filho tão forte. E eu imaginei meu pai me abraçando. E eu abraçava meu filho. Eu abraçava ele e eu dizia para ele, e a imaginação era como se eu estivesse vendo uma cena. E eu abraçava ele e eu via essa cena. É como se ele dissesse assim para mim: eu estou contigo. E eu olhava para o meu filho e disse: meu filho, eu estou contigo. E depois que eu terminei, que gerou essa alegria no meu coração, eu fui para o meu quarto e eu comecei a orar. Eu disse assim: muito bem, meu pai, ele não está aqui, mas o Senhor Jesus está aqui comigo. E automaticamente eu comecei a ser cheio da presença de Deus. Automaticamente o Senhor, era como eu sentisse Ele do meu lado, me abraçando e dizendo assim: filho meu, estou aqui, esperando o momento de te encontrar. Quero te abraçar. Gente,
Isso é muito louco. E eu fiquei chorando no meu quarto, dizendo: obrigado, Jesus, porque por mais que eu tenha um pai na terra e que já foi, mas eu tenho a convicção de que o pai está me esperando de braços abertos. Eu tenho a convicção de que o pai nunca vai me deixar. Eu tenho a convicção que o pai sempre vai estar comigo. Sabe, esse foi o meu problema. Mas e o seu? Mas e o seu? Como é que seria se eu chamasse todos os pais de vocês aqui essa noite? Todos. E perguntasse: como é o seu filho dentro da sua casa? Eu pergunto para vocês essa noite: qual seria a resposta deles? Muitas das vezes nós agimos por algo que o nosso coração está magoado. Muitas vezes nós agimos por algo que o nosso coração está perturbado. Muitas das vezes nós agimos com nossos pais com algo que está nos matando por dentro. Mas infelizmente nós não conseguimos lançar isso fora. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos meninos que queremos essa atenção. A única coisa que esse filho queria, a única coisa que esse filho queria era chamar a atenção do pai. Ah, Fábio, tu quer dizer que o pai não fazia tudo? Sim, ele fazia, mas muitas das vezes, por sermos tão mimados, muitas das vezes por sermos meninos que queremos chamar a atenção ou queremos a atenção para nós, a única coisa que nós fazemos é chamar a atenção do pai. E quando se trata dessa parte de orfandade, quando se trata dessa parte de estar longe, de estar fora do alcance, isso é preocupante. Porque uma coisa que eu aprendi aqui: você pode ir para onde você quiser, mas o pai nunca vai desistir de você. Ele vai lhe colocar na prova. Ele vai fazer com que você olhe e tenha vontade de comer as maiores porqueiras dessa terra. Mas Ele vai estar te esperando. Fábio, mas eu não tenho pai. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não tenha pai na terra, como eu hoje não tenho mais. Mas eu tenho um pai no céu. Eu tenho um pai no céu. Fábio, na minha infância, eu tive tantos problemas, eu tive tantas dificuldades, inclusive fui até abusado por A ou B, e isso tem me matado por dentro, e isso tem me consumido por dentro. E isso tem feito com que a minha paternidade seja deturpada. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. Principalmente para quem está querendo namorar. Deixa eu falar uma coisa para você essa noite. O seu namorado não é o seu pai. O seu marido não é o seu pai. A sua namorada não é a sua mãe. A sua esposa não é a sua mãe. E nós precisamos entender isso. Por quê? Porque nós estamos entrando dentro de um relacionamento. Sabe por quê? Porque em casa talvez nós como filho não estamos sendo educados com os nossos pais. E quando os nossos pais falam alguma coisa, a primeira coisa que nós queremos fazer é sair de dentro da casa do pai. A primeira coisa que nós queremos fazer é sair da casa do pai. Esses dias alguns dias aí, nós estávamos fazendo um pré-nupcial de uma pessoa aí.
E nós começamos a fazer o pré-nupcial. E quando nós começamos a falar sobre alguns assuntos, como é o nome daquele livro lá, amor, que fala sobre pré-nupcial? Antes do Sim. Gente, se você ainda não leu, perfeito esse livro. Você que está procurando aí namorar, Antes do Sim, não esqueça. Antes do Sim, leiam esse livro. Leiam esse livro. Excelente esse livro. E nós, inclusive, algumas coisas do pré-nupcial que a gente faz é dentro desses livros. Desse livro. E nós começamos a tocar sobre alguns assuntos. E fizemos a primeira sessão. Na segunda, desistiram. Na segunda sessão, o casal desistiu. E eu e minha esposa ficamos preocupados, porque na primeira sessão que nós fizemos, tinha alguns gatilhos que a gente percebia que precisava realmente de cura na alma. Tinha alguns gatilhos que nós percebemos que realmente precisavam passar por o processo do pré-nupcial até o final. Como meu pastor sempre fala, o pré-nupcial ou você continua ou você larga. Por quê? Porque nós estamos querendo casar simplesmente para sair de dentro da nossa casa, porque não estamos aguentando a obedecer os nossos pais. E a preocupação é que quando desistimos e se casem, a preocupação é com aquilo que vai acontecer para frente. Essa é a nossa preocupação. Porque a partir do momento que você toma uma decisão de ter uma vida a dois, meu irmão, aí depois do sim não tem mais como dizer não, mas não. Depois do sim tem que ir até o final. Mas o que eu quero dizer com isso para vocês? É que a maioria dos casamentos que estão destruídos são pessoas que não foram curadas. São pessoas que não viveram o tempo de cura. E isso nós precisamos tratar de agora. E isso nós precisamos tratar já. Porque se nós não tratarmos, achando que o casamento vai curar nossas feridas, eu te digo essa noite, não vai acontecer. Não vai acontecer. Cuidado, viu, meninas e meninos. Se vocês estão procurando príncipe, não sejam rãs. Entendeu? Meninas, meninos, se vocês estão procurando meninas, não sejam sapos. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Não sejam. Eu li um livro que falava algo muito interessante. Ele dizia que a igreja era sintomática, como um hospital, uma comunidade de doentes. E dizia: há momentos que alguns estão em processo, outros estão em alta,
outros estão internados. E eu digo, alguns ficam permanentes. Diga misericórdia. Por quê? Porque não querem ser curados. Dizia também esse livro que a igreja também é um centro ou psicótico, com muitos enfermos de alma, e que se fechassem as portas e cada um começasse a dar o seu surto, viraria um hospício. E eu posso dizer uma coisa para vocês: isso é a pura verdade. Isso é a pura verdade. Mas uma coisa eu tenho que dizer para você essa noite: nós, como igreja, nós precisamos de cura urgente. E nós precisamos entender o poder do Espírito Santo. Nós temos... Eu vou finalizar aqui agora. Eu olho para essa juventude de hoje e eu vejo o quanto algumas coisas têm se tornado mais graves, se tratando de não sabermos quem é o nosso Pai. Abuso sexual, rejeição, tantas e tantas coisas, relacionamento, sabe, é tantas coisas. E nós muitas das vezes não conseguimos entender o que realmente é a gravidade disso. Eu passei praticamente 35 anos dentro de uma casa com o meu pai, sem falar com ele, porque eu me sentia rejeitado. Fábio, a culpa é do teu pai? Não, a culpa era minha, porque no dia que eu sentei com ele em uma mesa, que eu decidi pedir perdão, eu descobri tanta coisa que meu pai queria falar comigo, mas eu o rejeitava. É por isso que eu falo, falar sobre uma paternidade resolvida é muito sério, porque eu perdi 35 anos da minha vida de bênçãos, de conselho, de amadurecimento, de amizade, de aproximação, por uma negligência minha como filho, de achar que eu era rejeitado, de achar que eu não podia ter o mesmo direito que as minhas irmãs têm. E a partir do momento que eu quebrei essa barreira, eu entendi do meu pai que eu não era rejeitado. Quando eu pedi perdão para ele, eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou para mim e disse: fazia tanto tempo que eu queria te dar um abraço. 35 anos. Fazia tanto tempo que eu queria te dar um abraço.
e estava dentro da minha casa. Sabe, nós vamos crescendo e vamos amadurecendo em algumas coisas. E infelizmente o nosso amadurecimento é só para ferir os nossos pais. Infelizmente. Porque nós vamos crescendo, nossos pais vão cuidando, mas nós vamos chegando a uma certa idade. Sei lá, talvez 14, 15, enfim. E sabe o que ficou mais preocupante em mim? Foi quando eu fui conversar com a minha filha. Ela tinha o mesmo pensamento de mim que eu tinha dos meus pais. Ela tinha, escute o que eu estou falando para vocês. Ela tinha o mesmo pensamento de mim que eu tinha dos meus pais. Eu sentei com ela para conversar. Minha esposa está aqui e sabe disso. Lá na sala da nossa casa. E ela começou: o senhor não falava comigo, o senhor não me ligava, eu sentia falta do senhor, a única coisa que eu queria era lhe dar um abraço. Isso. E eu lembrei: o meu pai me abraçou, agora eu vou te abraçar. E a partir de hoje, você tem um pai. E a partir de hoje você tem um pai. O que eu estou querendo dizer com isso? É que tudo que nós produzimos na nossa infância, os nossos filhos sentirão as mesmas coisas. Você tem a oportunidade essa noite de resolver ser curado ou não ser curado. Você tem a oportunidade essa noite de decidir voltar de onde você está para abraçar o Pai. Você tem essa decisão essa noite. Talvez, como eu falei, é uma história minha. Você tem a sua. De todos os dias dormir, colocar o travesseiro na cabeça, e a única coisa que você diz é: cadê meu pai? Quem é o meu pai? Aonde está o meu pai? Dói. Sabe, eu comparei essa história minha como uma metástase. Alguém sabe o que é metástase? Então, metástase é uma doença que é gerado numa pessoa, câncer. Só que essa metástase, ela é específica, diferente. Ela dá no sangue. E quando ela dá no sangue, ela espalha. Ela vai saindo. E daqui a pouco o seu corpo está todo contaminado com essa metástase. A minha vida foi assim. Começou com o meu pai, depois foi para a minha filha. Mas quando chegou na minha filha, eu quebrei ele. A metástase, só Deus para curar. Outra pessoa não cura. Materialmente falando, não tem cura. Mas espiritualmente falando, tem cura. A vida com o seu pai
ela tem cura. Ela tem cura. Mas é você essa noite que decide se você quer ser curado ou não. Eu não vou convidar você aqui a vir à frente. Eu não vou fazer isso. Porque talvez eu estaria instigando uma coisa que tem que ser decisão sua. Mas no lugar que você está, se você entende que precisa meu Deus. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Nós vamos fazer algo aqui que Deus falou comigo aqui agora.